tudo bem? Hoje voltamos para mais uma aula de geografia e vamos lembrar dos nossos últimos assuntos, né? A população, o crescimento urbano, os fluxos migratórios internos do Brasil. Vamos lá? Então, na aula passada, nós vimos essa obra de Cândido Portinari. Então, essa obra, ela retrata um período de muita seca. Na verdade, ela é chamada como palco da fome, de um período muito já passado, é de 1915, que foi onde começou a grande crise do Nordeste. Acabado o ciclo da borracha, realmente a escassez, a condição econômica, a condição climática fez com que o povo sofresse por algumas décadas de muita exclusão, de muito sofrimento. Então ele retratou aí esses imigrantes que decidiram sair dessa região e procurar outras oportunidades dentro mesmo do Brasil. Então a gente pode observar que são cores escuras, que retratam mesmo uma tristeza, dificuldade, crianças, até podemos ver ali crianças no colo, que isso vai até evidenciar os problemas de saúde que essa população sofria nessa época. Nesta imagem, nós podemos ver uma foto disponível lá no Museu do Imigrante, da Hospedaria do Imigrante. Essa hospedaria foi construída para receber os imigrantes europeus. Lá no período pós-escravidão, pós a libertação dos escravos, vieram os europeus e eles tinham ali uma acolhida, uma triagem para decidir para onde iam, em quais fazendas iriam trabalhar. Posterior, já nos anos 1910, 1920, essa hospedaria foi utilizada pelo migrante nacional. Não só os nordestinos, como também os mineiros. Então, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha já vinham em declínio econômico, não havia mais tanta disponibilidade de emprego e eles foram para o Sudeste em busca de novas oportunidades. Nesta hospedaria, eles passavam por uma espécie de triagem. Eram verificados os seus documentos, suas condições de saúde, inclusive recebiam vacina, e os empregadores formulavam uma espécie de angariar mão de obra barata. Então era ali que eles procuravam trabalhadores que eles pudessem ofertar empregos que fossem baratos, né, para ele. Aí, com esse cenário, muitos migrantes avisavam suas famílias, né, com as formas que eram possíveis naquela época, que lá eles recebiam uma assistência. Então, tendo comida, tendo essa assistência à saúde, já chamava a atenção de demais pessoas da família, e assim houve uma grande passagem, uma grande migração dessas pessoas do interior, do Nordeste, de Minas Gerais para o Sudeste. Então ali, entre 1920 e 1950, o censo da época detectou que São Paulo tinha em torno de 7.000 habitantes que não eram da região, habitantes que vinham de outras regiões. Nesse intervalo curto, na visão da história, de 30 anos, esse número saltou para 1 milhão de pessoas. Então aí a gente começa a entender esse grande crescimento populacional, essa grande carga de procura de trabalho, que aos poucos a cidade começa a não dar conta, ela não consegue crescer acompanhando com infraestrutura, com a economia para acolher essas pessoas. Então uma música que retrata essa postura é a música Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga. Então essas pessoas começam a decidir também conhecer outros lugares, e os fluxos migratórios internos do nosso país começam a gerar outros movimentos. Então não só do Nordeste, do Centro-Oeste vindo para o Sul, mas ali posteriormente começa o movimento inverso. Pessoas do Sul indo para o Norte, para o Nordeste, também em busca de novas condições. Então, uma música que retrata esse fluxo, essa busca por condições melhores de vida, é a Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga. Ali, ele fala sobre
como essas pessoas vão carregando suas histórias e suas impressões ao passear e ao viajar e ao buscar melhores condições de vida pelo país. Então olha lá na primeira estrofe. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. É possível a gente identificar aí uma melodia, uma composição com rimas. Você conseguiu encontrar? Vamos vê-lo. Palavra país. Rima com qual outra palavra ali? Lembre-se que as rimas são os sons finais das palavras. Ali a gente pode identificar, então, feliz. Então, seguindo, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Então ali, entre recordações e sertões, também a outra rima. Passei e deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação, e alegria no coração. Então, carvão tem o final ão, rima com estação e também coração. E por fim, mar e terra, inverno e verão. Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Então, mais uma vez, temos a palavra que rima com o final ão, de verão, coração e não. Eu vou deixar na tela agora para vocês se lembrarem da melodia dessa música. Minha vida é andar por esse país, ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a alegria no coração. Aê, 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 aê. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostre o sorriso, mostre a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Laie, 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 laie,
Gostaram? Muito bonita essa letra. Uma música muito significativa para esse momento da nossa história. Então vamos continuar com a nossa atividade com as rimas. Então aqui, aquelas palavras que nós destacamos, vocês vão ligar com os finais que rimam. Vou deixar um minutinho para vocês pensarem. Conseguiram identificar? Então agora vocês vão fazer só o ligar as rimas. Olha só, então reforçando. País rima com feliz, carvão com estação, mas também poderia ser com verão, coração com verão e sertões com recordações. Conferiram lá? Deem uma olhadinha se fizeram as ligações corretas e vamos para o próximo exercício. Agora, vocês vão desembaralhar as sílabas. Usando também palavras da música, vocês vão observar essas caixinhas com as sílabas trocadas e ver que palavras são possíveis formar. Lógico, lembrando que as palavras estão na letra da música que vimos agora há pouco. Vou deixar um tempo para vocês observarem.
Conseguiram? Então agora vamos conferir. Com as sílabas vá e chu, é possível formar a palavra chuva. Logo após, tei, ro, que palavra é essa? Roteiro. E embaixo nós temos as sílabas can, des e so. Ele está falando da palavra descanso. E por último, as sílabas mi, a e gos, que forma a palavra amigos. Vou deixar um tempo para vocês copiarem. Conseguiram? Espero que sim. Então, continuando nossas discussões, nós podemos presumir com todas essas aulas e com o que viemos falando até agora,
que a urbanização, o crescimento da cidade, basicamente ocorre de um êxodo rural, né, de uma migração de uma parte da população do campo para a cidade. E isso vai provocar o crescimento urbano, o desenvolvimento desses centros que vão cada vez abraçando as regiões metropolitanas, unindo pequenos municípios e aí formando as grandes metrópoles, as grandes cidades do nosso país que movimentam a economia. E ali elas influenciam a sua região. Então aqui nós temos uma foto, uma comparação da Avenida Paulista, antigamente, que era uma outra paisagem, e a Avenida Paulista hoje. Então são os elementos visíveis, os elementos físicos que nós podemos já identificar logo de cara. A paisagem que era mais natural, havia mais presença de vegetação, hoje se tornou uma paisagem bem urbana, com muitas construções. Isso ocorreu também na nossa cidade. Ali já é o começo da nossa urbanização, na foto mais antiga. Então, hoje a gente pode ver que as construções foram preservadas pelo nosso patrimônio histórico e isso faz com que a gente identifique essa evolução, esse crescimento da nossa cidade também. Então, hoje Curitiba também compõe as grandes metrópoles do nosso país. Então, voltando a falar dos fluxos, como eu já havia comentado, os movimentos contrários também começaram a ocorrer, principalmente na década de 70, quando os sulistas resolveram procurar outras formas, principalmente de investimento agrícola, e foram para outras regiões do nosso país. Então, ali vocês podem observar na imagem o fluxo migratório por grandes regiões. Então, tem o pessoal do Nordeste vindo para o Sul, mas também tem o Sul indo para o Nordeste, indo para o Centro-Oeste, procurando também outras formas de viver. E a cada mudança, a cada migração, a gente leva conosco nossos costumes, nossa história. Então, uma marca presente dessa troca é o que a gente pode observar ali nessa imagem. Olha, um bar sulista, né? Esse bar está lá na região do Centro-Oeste. Quer dizer, as pessoas levaram, né, consigo os seus costumes e abriram lá um empreendimento que identificasse de onde que ele vem, né? Um bar paulista. E o mesmo acontece também aqui. A gente pode identificar em São Paulo alguns bairros bem característicos que você encontra pratos típicos nordestinos, pratos mineiros e toda uma caracterização do modo de vida, dos costumes dessas pessoas. Mas uma grande mudança que houve no Nordeste, principalmente nos estados do Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão, é uma junção agrícola que fez novos fazendeiros, novos investidores a impulsionar a economia daquele local. Então, vindos aqui do Sul, eles perceberam que havia lá um potencial de cultivar outras formas, né, outras técnicas agrícolas e para lá impulsionaram uma economia que hoje está se destacando e faz parte do desenvolvimento do nosso país. Vou mostrar para vocês, então, um vídeo do que se tornou essa região. Casas com gerador. Ah, seca! Saudades! Buscando água a 30 quilômetros que não tinha água. Foi difícil a adaptação, costumes diferentes, tudo, né? Mas foi muito bom. A palavra Matopiba não existe no dicionário brasileiro. Mas aqui no Cerrado, a sigla dos 4 estados que formam a região, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é sinônimo de crescimento agrícola, onde os gaúchos têm papel de protagonistas. Quando a gente veio de lá, a gente pensou em ser um bom produtor e nunca pensou que ia estar desse tamanho, dessa forma.
Bom, o oeste da Bahia foi uma das fronteiras agrícolas, depois do centro-oeste foi a primeira. Bom, eu participei desse começo a partir de 1988, quando a gente migrou para o oeste da Bahia, procurando uma oportunidade, principalmente na atividade agrícola irrigada. Um dos motivos de vir para cá foi a grande quantidade de área que você adquire com a mesma área de lá, né? Então lá, por não ter terra, não tinha mais espaço para crescer. Produtores já com domínio de tecnologia encontraram aqui um solo de uma topografia bastante plana e um clima bastante definido, onde nós temos 6 meses do ano que chove e os outros 6 meses secos. Primeiro ano a gente produziu 100 hectares de soja e 200 hectares de arroz. Hoje a gente planta 80 mil hectares, são 10 mil hectares de milho safrinha, 65 mil hectares de soja, 3 mil hectares de milho safra normal e 12 mil hectares de algodão. A cidade propicia uma qualidade de vida muito boa, né? Tem bons restaurantes, tem clubes para a gente passar o final de semana, um bom colégio para as crianças. Então hoje a gente quebra o galho assim, pode dizer assim, né? Fora do Rio Grande. Até chegar aqui foi uma longa caminhada. 30 anos atrás, a gente veio lá do Rio Grande do Sul, a cidade de onde eu vim, quando vim para cá, era lá de Santo Antônio das Missões. E agora já estamos aqui no Piauí há uns 15 anos também. Nós partimos de Santa Rosa num carro, eu, a minha cunhada e os 2 maridos com as crianças. Aí quando nós chegamos aqui na estrada, o clima já estava assim, todo mundo cansado, daí bateu o desespero, né? Não tinha nada além de cerrado, né? Água nós buscávamos a 40 quilômetros daqui, energia elétrica não tinha estrada, não tinha nada. A gente simplesmente derrubou o cerrado e descarregou a mudança, né? No chão. E aí cada descida ou cada subida sempre era uma expectativa, né? Sempre era uma emoção diferente isso aqui, né? Tinha gente até que chegava a subir de ré, porque depende do carro, como puxar para frente, né? E a maioria dos negócios do pessoal da vila, eles têm que descer por aqui e subir por aqui, né? Porque tem muitos que têm negócios em Bom Jesus. Então aqui é o caminho, o único caminho que tem para chegar até a vila é esse aqui. Aí com lonas construiu a primeira casa, entre aspas, né? E aí começamos tudo, né? Mas graças a Deus deu certo. Então viram lá? Toda mudança requer uma adaptação. Então, para os sulistas, viver nessa região, no início, a infraestrutura era diferente, eles sentiram também muita diferença no clima, mas foram se adaptando e hoje levam para lá sua cultura, seus costumes, seu modo de viver. E aqueles fluxos que a gente vem falando desde das outras aulas continuam acontecendo, essas pessoas indo e vindo de várias regiões no país. Então vejam lá, olha o tamanho dos estados que compõem essa junção. É o estado do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Estão ali concentrados em economia agrícola e pecuária, eles movimentaram a economia local e trouxeram uma nova configuração para essa região. E trouxeram também uma nova população, um crescimento demográfico. Então aqui no exercício, nós vamos só relembrar. Matopiba é a junção das siglas de quais estados? Vou deixar você escrever esse exercício e a gente já volta com as respostas.
Então, se lembraram? Essa tá bem fácil, né? São os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Anotem lá, vou deixar mais um tempo para vocês. Certo, fizeram? Então agora vamos pensar sobre a urbanização. Então, como nós já discutimos, esse período de em torno de 20, 30 anos de uma grande procura por grandes centros, uma grande imigração de pessoas para um centro urbano, faz com que a cidade cresça, mas não consegue acompanhar em infraestrutura, em serviços. Então, o que acontece com essa urbanização? Então, essa urbanização, principalmente em São Paulo, aconteceu de uma forma bastante explosiva, faz parte da nossa história, por causa do período industrial. As grandes indústrias se instalaram lá e a oferta de emprego era enorme, então chamava muito a atenção, principalmente em São Paulo e em Brasília. Na época da construção, né, da cidade, foi feita muita propaganda chamando os trabalhadores para aquela região. Então tudo isso são fatores atrativos, principalmente a questão econômica. As pessoas vão para lá com o sonho de ganhar melhor e se estabelecer melhor na vida e também estudar.
esses centros passam a ofertar universidades que vão ter grande destaque na nossa história. Porém, com isso também vêm os fatores repulsivos. Não havia habitação, não havia saneamento para toda essa população. E assim foram crescendo as subhabitações. São as construções, muitas vezes em lugares arriscados, que as pessoas ajeitavam para viver ali. Então, tudo isso revela a transformação, o processo em que o campo se transforma numa outra paisagem, numa cidade. Esse, então, é o famoso e conhecido êxodo rural. Então, vamos fazer mais uma anotação para a gente ficar bem ciente desse conceito. O que é urbanização? Anotem lá. Então, localizaram esse conceito? Vamos colocar aqui uma sugestão de resposta. E você pode acrescentar o seu modo e registrar no seu caderno. Mais um tempo para esse registro.
Certo? Conseguiram? Então agora vamos pensar um pouquinho mais sobre as cidades. Você pensa o que é preciso para ter qualidade de vida numa cidade? O que faz as pessoas deixarem os campos, deixar a zona rural para viver na cidade? Nós aqui temos o privilégio de estarmos entre uma das cidades mais bem estruturadas, modelo de mobilidade, preservação do meio ambiente. Mas o que faz ela ser uma cidade tão especial? Cidade é classificado aquele local que tem uma população maior de, no mínimo, 2.000 habitantes. E para ter essa classificação, existem as redes urbanas. Olha lá. As redes urbanas são o resultado das transformações da sociedade na ocupação do território urbano e no crescimento demográfico, crescimento da população. Elas se formam por meio das conexões estabelecidas entre as cidades e são organizadas conforme a hierarquia urbana. Então não é só o território e a população, é a influência que essa cidade tem sobre as regiões ao seu redor, a economia que ela movimenta. Então, com essa divisão, essa organização das cidades, foram estabelecidas as metrópoles nacionais. Olhem lá, no nosso cenário, no nosso país, temos já grandes metrópoles, cidades que foram crescendo e aumentando sua população, se tornando referência econômica, influenciando no desenvolvimento do país. Então, entre elas estão Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasília, no Distrito Federal. Nós sabemos também que lá é o local do governo, então tem também uma grande influência dessa organização governamental. Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Salvador, na Bahia. Curitiba também está entrando neste cenário nacional como uma grande metrópole, cada vez crescendo e cada vez transformando mais a sua região em volta. Vamos pensar sobre isso e identificar o que faz você gostar dessa cidade, morar aqui, querer viver aqui. E na próxima aula nós continuamos com esse assunto.